Bem-vindos ao canal do Semfor Tutoriais. Eu sou o Antônio e hoje nós teremos aqui uma aula sobre formatação de datas nas células. Para isso, nós usaremos dois softwares distintos, o Microsoft Excel e o LibreOffice Calc. Vocês poderão ver, através das nossas aulas, que tanto um software quanto o outro poderá ser utilizado da mesma maneira. Eles são extremamente compatíveis. O Microsoft Excel ele é bem mais completo, mas para o nosso uso do dia a dia, vou estar demonstrando também como essa ferramenta do LibreOffice Calc funciona também muito bem, com a grande vantagem de ser um software totalmente livre, né? Não esqueça de dar o seu like, ele ajuda o nosso canal a ficar mais conhecido e divulgar o nosso conteúdo. Como vocês podem ver aqui, eu tenho nessa aba o Microsoft Excel com uma série de datas colocadas aqui, cada uma de um jeito. Então, eu tenho a primeira em formato numérico, com separação de barra. Tem a segunda, se você ver na barra de fórmula, ela está do mesmo jeito aqui, mas aqui ela está escrito DOM, de domingo, porque é um domingo esse dia. Aqui ele é domingo completo, o nome inteiro. Nessa outra célula ele já está como 1 de janeiro. Na próxima célula 1 de jan e na outra célula janeiro barra 2017. Então, como vocês podem ver, o Excel nessa aba e o LibreOffice Calc nessa aba, tanto um quanto o outro, podem deixar as células no formato que você precisar na sua planilha. Então, vamos ver como que a gente consegue fazer isso. Como vocês podem ver aqui, na primeira célula, aqui agora nesse momento nós estaremos usando o Calc. Na primeira célula aqui, a gente colocou a data no formato padrão de data em todo o software de planilhas eletrônicas, que é dia, a barra, o mês, a barra, o ano. Como vocês podem ver, o Calc coloca o ano com 2 dígitos. Nessa outra aba, a gente pode ver que o Excel coloca o ano com 4 dígitos. Isso é personalizável também, a gente também vai ver aqui como fazer essa formatação. Então, como que você vai fazer a formatação da célula? Você vem aqui no Calc, você vai em formatar células. Ou, como é sempre melhor usar, você usa o atalho do teclado, que tanto para o Calc quanto para o Excel é o mesmo atalho. O atalho é Ctrl 1. Então, se você segurar o Ctrl e apertar o 1, ele vai abrir a formatação da célula e ele sempre vai formatar aquela célula que está selecionada. Não se esqueçam disso. Então, sempre abre na primeira aba, que é a aba que a gente vai ver hoje, somente essa aba. Então, é o formato de data. Aqui a gente pode ver que o formato ele está como dois dígitos para o dia, 2 dígitos para o mês, 2 dígitos para o ano. E aqui embaixo ele aparece o código do formato. Então, por exemplo, se nós quisermos colocar a data com 4 dígitos, o ano com 4 dígitos, nós colocamos DD de dia, que é a primeira letra da palavra dia, a primeira letra da palavra mês e a primeira letra da palavra ano. E repetimos ela no dia. São 2 vezes, porque do dia 1 ao 31 são 2 dígitos que nós temos. O mês são 2 dígitos também, porque do 1 ao 12, que são os 12 meses do ano, nós temos 2 dígitos. E o ano, se você quiser o ano com 4 dígitos, você coloca 2 As. Se você quiser o ano com 4 dígitos, você coloca 4 As. Então, aqui a gente tem o ano com 4 dígitos. Na segunda forma, aqui, então vamos colocar aqui o mesmo ano, o mesmo dia e o mesmo mês.
E agora vamos fazer a mesma formatação. Ora, se você tem, vamos abrir a janela de formatação de célula. O atalho é Ctrl 1 no Calc e no Excel também. E se você for precisar chegar lá pelo menu, você vem em Formatar Células. Então, se você quer formatar a sua data somente com o inicial do dia da semana, se dias você tem o D para dias, então aqui ó, D. Então eu tenho o dia em formato numérico. Se eu colocar um terceiro D aqui no código do formato, eu vou ter domingo, na forma abreviada DOM. Se você colocar um quarto dígito, ele vai escrever por extenso, o domingo. Se for a segunda, ele vai escrever segunda-feira. A terça, terça-feira. Então, colocando 4 dígitos, você tem domingo. Colocando 3 dígitos, você tem DOM. Então, essa linha vai ser o DOM. Temos aqui DOM. Colocando de novo, inserindo a nossa data padrão, 1/1 de 2017. Atalho Ctrl 1 ou formatar célula. Ele demora um pouco para abrir. Vamos lá, o código do formato aqui. Lembre-se sempre que ele tem que estar em data. E aí o código do formato. Você quer o domingo por extenso, você coloca 4D. Lembre-se que D não é de domingo, D é de dia. A inicial da palavra dia. Então temos DDD, são 4 Ds, domingo. Para escrever a data por extenso, novamente nós colocamos o formato inicial da nossa data, que é formato de números, separado pela barra. Ctrl 1, nosso atalho numérico, nosso atalho no teclado para chegar à janela de formatação de célula. E vamos lá, esse é o formato mais difícil, vamos prestar atenção então, para não errarmos. Você pode observar que tudo que a gente fizer aqui na linha de código do formato vai aparecer nessa janela aqui, então você pode corrigir na hora que estiver digitando. Então vamos lá, eu quero escrever domingo 1 de janeiro de 2017. Então eu tenho que colocar domingo são 4 Ds. Percebe que aqui ele escreveu a palavra que eu quero e aqui eu coloquei o código, o formato que eu quero. Então eu vou colocar uma vírgula, a vírgula aparece. Só que se eu colocar agora D, que é o que eu quero escrever, DE, ele vai colocar um formato numérico, porque ele está entendendo que aqui eu estou tentando escrever o código D, que nem está aqui. Então você tem que colocar esse D, que é a palavra D, entre aspas duplas. Então ele vai entender que aqui não é para traduzir do código dele para um dia da semana, que é para deixar do jeito que está, que é para ler do jeito que está. E ele vai escrever aqui a palavra D. Próximo é o dia em formato numérico. Então, o próximo dia em formato numérico, então, um Dzinho mais um Dzinho, eu tenho aqui o formato numérico. Novamente eu vou ter a palavra D. Não podemos esquecer a palavra D, como é uma palavra que eu não quero que ele interprete como dias da semana, nem dias de data, ele vai estar escrito entre aspas duplas. Então, domingo, eu estava fazendo besteira. Aqui agora eu coloco a vírgula e eu vou escrever domingo, vírgula 1. O 1 são 2 Ds. Tem aqui os 2 Ds, ele me escreve aqui o formato numérico 01, que é o dia do mês. Agora, para que ele não interprete a palavra D, que eu quero escrever aqui, ó, de janeiro,
a palavra D, eu não quero que ele interprete como uma data, eu vou colocar tudo que eu quero que ele não interprete como uma data entre aspas duplas. Tudo que eu não quero que ele interprete como uma data, eu vou colocar entre aspas duplas. E vou escrever D. Então, eu tenho aqui domingo 1 de... Agora, vamos ao janeiro. Janeiro é a extensão do mês. Mês é M de mês. Um M ele coloca o formato numérico. 2 M's também ele coloca o formato numérico. 3 M's ele escreve abreviado. E no quarto M ele vai escrever por extenso a palavra janeiro. Novamente eu quero escrever a palavra D, só que eu não quero que ele interprete isso como uma data. Então eu vou colocar entre aspas duplas. Coloquei entre aspas duplas, coloco o D. Então eu tenho aqui domingo 1 de janeiro D. Agora só falta o ano. O ano eu quero com 4 dígitos. A inicial da palavra ano é A. Então 1, 2, 3, 4 dígitos. E eu tenho aqui domingo 1 de janeiro de 2017. E dou OK. Da mesma forma, se eu quiser escrever 1 de janeiro, é bem fácil. Coloco a data, Ctrl 1 para formatar a célula. Vou escrever lá 1 de janeiro. Então é DD, entre aspas, D. E janeiro abreviado vão ser 3 M's minúsculos. Então, 1 de janeiro. E janeiro barra 17, mesma coisa, coloco a minha data. Ctrl 1 para fazer a formatação. Ele demora um pouco para abrir a janela. Então, formatação eu quero janeiro barra 2017, janeiro barra 17. Então, são 3 letrinhas M barra ano. E eu tenho aí todos os formatos. Esse foi a formatação das datas no LibreOffice Calc. Agora a gente vai ver a formatação da data no Excel. Então, na formatação do Excel, a gente vai fazer tudo da mesma maneira. Então, eu vou copiar essa data aqui. Vamos começar por aqui. O atalho, para você chegar na formatação da célula, se você quiser chegar aqui, a aba Início, você vem aqui na expansão de janela do número. Então, você vai ter a formatação, é o mesmo tipo de janela que a gente tinha no Calc. A diferença é que você vai colocar em personalizado aqui e você vai escrever aqui o formato que você quiser. Mas da mesma forma, você vai colocar DDD, você vai ter aqui o exemplo. Conforme você vai digitando, ele vai aparecendo aqui. DDD, lembre-se, é o início da palavra, a primeira letra da palavra dia. E temos aí. Da mesma forma, se você quiser escrever, clica no personalizado. Vamos lá, são 4 Ds. E você tem a palavra domingo por extenso. Aqui, da mesma forma, 1 de janeiro de 2017. Exatamente igual o Calc da LibreOffice. No Excel, o atalho também é Ctrl 1. Ele vai abrir a formatação de células. Você clica no personalizado e agora a gente vai escrever esse formato aqui. Da mesma forma, 2 Dzinhos. Ele vai dar o dia. Aspas duplas e escrevo. Vamos completar aqui, vamos colocar exatamente como está no Calc. Vamos colocar primeiro escrito o dia da semana por extenso. Então, são 3 Dzinhos, vírgula, e aí eu tenho domingo, aliás, são 4 Dzinhos para escrever o nome completo. Então, é domingo 1 de,
Agora o mês. O mês é a primeira letra da palavra mês, então M. 4 desenhos, eu tenho janeiro aqui escrito. Do mesmo jeito, se eu quiser que ele não interprete a palavra D como data, eu tenho que colocar ele entre aspas duplas e vou colocar o ano, 2017. Então, temos aqui a formatação. 1 de janeiro, da mesma forma aqui, Ctrl 1, o atalho para a célula. Então, eu vou escrever personalizado. 1 de janeiro, então é dia, dia. E para o mês, o mês da forma abreviada, a gente vai escrever com 3 M's. E da mesma forma, aqui, a gente vai colocar personalizado. Então, aliás, mês, barra, ano, ano. E temos lá. Então, aqui você escreveu de todas as formas possíveis a formatação da data. E por que é importante você fazer dessa forma e não escrever domingo, 1 de janeiro de 2017, como neste caso aqui? Estou escrevendo, ó, 1 de janeiro de 2017. Por quê? Quando você precisar mudar essa data, vamos supor você quer o dia 2 de janeiro. Eu só mudo aqui e ele descreve o que é esse dia, assim que você colocar a data lá. Então você não precisa ficar mudando aqui. Então, se você tem, por exemplo, uma planilha onde você escreveu lá janeiro, fevereiro, março, abril, ou dessa forma, por exemplo, ó, eu crio uma lista com os meses, né? Se você não sabe como fazer isso, você pode ver a nossa aula anterior sobre listas ordenadas e você vai ter lá como criar essa lista de datas aqui. Então aqui eu tenho de janeiro a dezembro, e o que eu faço aqui? Eu seleciono todas as células, Ctrl 1, vou na formatação de data, personalizado, eu quero que me apareça somente o mês e o ano. O ano com 2 ou com 4 dígitos, não tem problema. Mas com 4 dígitos, olha, aparece aqui com 4 As, 4 dígitos. Com 2 As, 2 dígitos. Eu tenho aqui tudo colocado a minha data. Se eu quiser que isso seja 2018, basta eu ir no primeiro, colocar 2018. No segundo, eu coloco 2018. E faço ele ser todo 2018. Então é assim, aprendemos sobre a formatação de datas. Da mesma forma que você fez aqui no Microsoft Office, você pode fazer neste outro software, que é o LibreOffice Calc. Ele funciona exatamente da mesma forma. Então, você consegue trabalhar com os dois softwares em toda a sua plenitude. Muito obrigado. Assistam sempre às nossas aulas e não esqueça de dar o seu like, que ele ajuda o nosso canal a ficar mais conhecido e divulga o nosso conteúdo. Até a próxima aula.